Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de Linux e preparatório para a certificação LPI Essentials. Neste vídeo vamos falar sobre programas para compressão de arquivos, mais precisamente gzip e bzip2. Uma tarefa muito comum que a gente realiza nos sistemas é a compressão de arquivos, ou seja, tomar um arquivo que tem um tamanho X e comprimi-lo para que ele ocupe menos espaço em disco, ou seja, comprimir esse arquivo. E o Linux tem vários utilitários que permitem fazer isso. Hoje eu vou mostrar os utilitários gzip e bzip2. Bom, vamos abrir aqui o terminal e a gente vai fazer o seguinte. Para demonstrar o uso desses dois utilitários, eu vou criar um arquivinho para a gente poder fazer a compressão. Como é que eu vou criar um arquivo? Eu vou utilizar o comando cp de cópia, que você já conhece, e vou mandar copiar um arquivo que é do sistema, que é o etc/pswd, um arquivo específico que trata de contas de usuários. Eu vou copiar o conteúdo desse arquivo para um arquivo no meu diretório atual, que eu vou chamar de arq1. Legal? Se você tiver o arq1 aí, você pode apagá-lo. E aí você cria utilizando esse comando. Feito isso, se eu abrir o arquivo, por exemplo, com o nano, ele vai mostrar todo esse conteúdo que você está vendo aí na tela. Tá? Por que eu preciso desse conteúdo? Para ter o que comprimir. Então, se eu tiver um arquivo com uma ou duas linhas só, a gente não consegue ver a compressão ocorrendo. Legal, vou sair do arquivo e agora o que a gente vai fazer é dar um ls-l para ver o tamanho dele. O arq1 está aqui e o tamanho dele está aqui, ó, nessa coluna, 2202 bytes, exatamente, 2202. Beleza, então agora a gente vai comprimir esse arquivo utilizando o primeiro programa, que é o gzip. Vou limpar a tela e antes de usar o gzip eu vou entrar na página de manual dele, man gzip. Tá aí, gzip, comprimir ou expandir arquivos. O expandir seria o descomprimir. Tá? Então o gzip é um programa que é usado para reduzir o tamanho de arquivos nomeados e ele utiliza um algoritmo chamado lempel-ziv ou LZ77. Esse programa ele tem algumas opções, se a gente descer aqui, opções específicas. Por exemplo, para descomprimir a opção "-d", que a gente vai usar daqui a pouco, forçar a compressão "-f", o "-l" é o list, para listar os campos com informações dos arquivos comprimidos, e algumas outras opções que você vai dar uma olhadinha. Recursivo, por exemplo, para comprimir vários arquivos de uma vez dentro de um diretório. Vamos ver algumas delas aqui nos nossos exemplos. Então eu vou sair dessa página de manual e vou comprimir o arquivo que a gente acabou de criar. Como é que a gente comprime o arquivo? Funciona assim: gzip, opções e arquivos. Você pode passar um ou mais arquivos de uma vez para o gzip comprimir. Ele pode comprimir então vários arquivos de uma vez. Só separar por espaços os nomes deles. Ele tem aquelas opções que a gente mostrou. Se eu usar o gzip sem nenhuma opção, só passando o nome do arquivo, por exemplo, o nosso arq1, ele vai comprimir esse arquivo e pronto. Então é só escrever gzip arq1, enter, está comprimido o arquivo. Se eu der o ls-l, o arquivo aparece aqui, ó, apareceu em vermelho agora, com o tamanho de 839 bytes. Quanto que ele tinha antes? 2202. E note que também foi acrescentada a extensão .gz. Então sempre que um arquivo tiver a extensão .gz no Linux, você já sabe, ele está comprimido com o programa gzip. Beleza? E o arquivo original, evidentemente, não está mais aqui, ele está comprimido dentro desse arquivo gz. Muito bem, vamos limpar a tela. Agora eu vou ver algumas informações sobre esse arquivo. Eu dou um gzip -l, opção -l, e passo o nome do arquivo, que agora é arq1.gz. Dou Enter e aí ele vai mostrar o tamanho comprimido e o tamanho não comprimido, o tamanho original do arquivo. A razão de compressão, então ele diminuiu em 62,9% o tamanho do arquivo, uma compressão razoável, e o nome dele não comprimido é arq1. Então se eu descomprimir, ele volta com esse nome aqui. E é o que a gente vai fazer agora. Para descomprimir o arquivo, gzip -d de decompress, e a gente passa o nome dele, arq1.gz. Enter, está descomprimido. Como é que eu sei disso? Dou um ls-l e o arq1 voltou a aparecer aqui no lugar do arq1.gz com seu tamanho original 2202 bytes. Beleza? Bom, eu vou compactar ele de novo usando o gzip. Então é gzip arq1 compactado ls-l, posso até dar um
arq1.gz para visualizar só ele, não a lista toda. Olha só, 839 bytes. Uma outra forma da gente descomprimir esse arquivo é utilizando o utilitário ganzip ou ganzip. Tá? Isso aqui equivale, na verdade, ao gzip-d. Então, se você escrever ganzip e colocar o nome do arquivo, prontinho. Olha só, ls-l, e ele já aparece como arq1 de volta. Então, é uma outra opção. Você pode usar o gzip-d ou ganzip e é a mesma coisa. Bom, e se eu quiser comprimir vários arquivos de uma vez? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar um diretório aqui, usando o mkdir, eu vou chamar de arqdir. Beleza. E vou copiar para dentro desse diretório o nosso arquivo, o arq1. Vou fazer uma cópia do arq1 para dentro do arqdir. Beleza, tem uma cópia desse arquivo lá dentro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra cópia dele, só que com um nome diferente. Então, olha só que legal. cp-arq1, nome do diretório arqdir/arq2. Dessa maneira eu vou copiar o arq1 para dentro do arqdir, só que trocando o nome dele. Então ele vai ter o nome de arq2. Portanto, eu vou ficar com dois arquivos lá dentro. Então eu dou Enter e posso fazer isso de novo, criando o arq3. Pronto, agora eu tenho 3 arquivos dentro do arqdir. Se quiser, posso colocar mais um, arq4. E aí eu dou um ls-l no nosso arqdir e ele tem os 4 arquivos lá dentro, os 4 com o mesmo tamanho. São iguais, evidentemente. E agora eu vou comprimir os 4 de uma vez. Como é que eu faço para comprimir todos de uma vez? Eu estou fora do diretório, mas tanto faz, eu poderia estar lá dentro e dar no mesmo. Só que agora eu vou utilizar uma opção para comprimir arquivos que estão dentro de um diretório, que é a opção gzip-r. A opção gzip-r é de recursivo, ou seja, essa opção vai entrar no diretório e comprimir todo mundo que está lá dentro para mim. Para isso basta eu passar o nome do diretório, arqdir. O arqdir está dentro do diretório atual, não preciso passar o caminho dele. Só dá Enter, olha só, está pronto. Se eu der um ls-l no nosso arqdir, ele mostra que agora que os 4 arquivos estão comprimidos com o algoritmo do gzip, todos gz, todos com 839 bytes de tamanho. Porém, se eu der o ls-l aqui no diretório onde eu estou, no meu diretório home, vai mostrar que o arqdir continua sendo um diretório normal com 4096 bytes. Então veja, isso é importantíssimo. O gzip ele não vai comprimir o diretório, ele vai comprimir só os arquivos que estão dentro do diretório. Tá? Então dentro do meu diretório arqdir eu tenho todos os arquivos comprimidos, legal, mas o diretório em si não está comprimido. A gente consegue empacotar os arquivos todos e colocar tudo dentro de um mesmo local e comprimir utilizando um outro comando, um outro utilitário do Linux, que é o tar. O tar é assunto do próximo vídeo, tá? Nesse vídeo aqui só compressão. Bom, beleza. Se eu quiser descomprimir todo mundo que está aqui de uma vez, vamos limpar a tela. Para descomprimir todo mundo, eu uso o gzip, opção R de recursivo e opção D de descomprimir, ou seja, eu vou combinar as duas opções e vou passar o nome do diretório arqdir. Feito. Só dar um ls-l no nosso arqdir, e os arquivos voltaram todos a ter o seu tamanho normal. Beleza, gente? Então, esse aí é o nosso bom e velho gzip, que é bastante utilizado. Um outro comando que a gente também pode utilizar para comprimir arquivos no Linux é o bzip2. Vamos dar uma olhadinha na página de manual dele. Man bzip2. Então, bzip2 ou banzip2, que você já deve estar desconfiando para que serve, é um compressor de arquivos. Ele é um programinha que a gente usa para comprimir arquivos. Tá? Ele também tem algumas opções, se a gente descer aqui, a ajuda dele. Por exemplo, a opção "-d" para descomprimir. A gente já vai ver essa opção em ação já já. Opção para forçar, sobrescrevendo arquivos de saída. Ele tem a opção "-t" para testar a integridade do arquivo, ou seja, se ele foi comprimido e não perdeu nenhum byte ou nenhum bit nessa compressão. Opção "-z" para descomprimir e assim por diante. Tem algumas opções um pouquinho diferentes aqui. Depois você vai, evidentemente, dar uma olhada melhor aqui nesse manual. Eu vou usar o bzip2 então para a gente comprimir esse mesmo arquivo, o arq1 que eu tenho aqui. Como é que a gente usa ele? É bem parecido com o gzip. A sintaxe dele é bzip2, ele vai ter suas opções e os arquivos. Também pode trabalhar com mais de um arquivo ao mesmo tempo.
O BZIP2 ele tem um algoritmo que em alguns casos ele consegue comprimir um pouquinho melhor do que o gzip, então muitas vezes a gente prefere usar o BZIP2. Mas na prática a diferença pode não ser muito grande. Bom, vamos lá então. A gente vai começar dando um BZIP2 e o nome do arquivo arq1, para a gente comprimir esse arquivo nesse formato. Enter, está feito. Com ls-l a gente consegue ver que agora a gente tem o arq1.bz2 e nesse caso o arquivo ficou com 876 bytes de tamanho. Para descomprimir o arquivo, bzip2 -d e o nome do arquivo. Lembrando agora que o arquivo tem a extensão bz2, tá? Que é a extensão do arquivo comprimido com bzip. Enter e está descomprimido. Aí com ls-l a gente consegue ver que o arquivo voltou ao seu tamanho normal, 2202 bytes. E para finalizar, eu vou mostrar o uso do banzip2, utilizado para descomprimir o arquivo. Então eu vou comprimir de novo o arq1 com bzip2, bzip2, arq1, comprimido, opa, ls-l, está lá nosso arquivo. E para descomprimir, banzip2. E aí o nome do arquivo, arq1, só que é .bz2. Agora não pode esquecer de colocar a extensão, porque mudou o nome do arquivo. Enter, e com ls-l a gente visualiza o arquivo descomprimido. Bom, eu comprimi e descomprimi várias vezes. Será que o arquivo não foi corrompido? Vamos tentar ler o arquivo usando o nano arq1. Olha lá, o arquivo está perfeito. Tudo que está escrito dentro dele está acessível normalmente. Tranquilo, gente? Bom, então é isso aí. Nesse vídeo eu mostrei como utilizar dois comandos para compressão e descompressão de arquivos no Linux. No próximo vídeo eu vou mostrar como empacotar arquivos utilizando o utilitário tar, que é amplamente utilizado para a gente, por exemplo, distribuir pacotes de software pela internet e para fazer arquivamento de arquivos. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado no canal. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!